Olá, você acabou de entrar no magazine Mundo das Mulheres, que se preocupa com todas as questões que lhe dizem respeito. E porque os cidadãos com deficiência são mais de 10% da população e todos nós somos, poderemos ser um dia, podemos estar confrontados com a diminuição das nossas capacidades, hoje vamos falar de mobilidade urbana. As nossas cidades estão preparadas para receber a todos, sem exceção? Connosco, a Coordenadora Nacional da Rede de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos, Paula Teles, e Lia Ferreira, arquiteta que participou na elaboração do Guia Acessibilidade e Mobilidade para Todos. Para juntar-se a nós, ligue para o 2144-10433. Olá às duas, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por terem vindo até ao Mundo das Mulheres para nos falarem desta coisa da mobilidade urbana. E se calhar vamos pessoalizar a questão falando com a Lia. A Lia é obrigada a deslocar-se de cadeira de rodas, tem a sua mobilidade diminuída. Como é que foi que lhe aconteceu isso, Lia? Foi aos 4 anos, fui atropelada a atravessar a rua e a partir daí as minhas deslocações são feitas pela cadeira, única e exclusivamente. Crescer com essa diminuição da sua capacidade de se movimentar livremente, como é que foi? Ir à escola? Como é que era nessa altura? Ali é do Norte ou estudou no Norte? Sim, sou do Norte. Como é que foi ir à escola? Sentiu-se diferente das outras pessoas por causa disso? É bastante complicado, no sentido em que as nossas escolas não estão preparadas. Pois. E nem sequer as casas de banho das escolas estão preparadas. São estreitíssimas as entradas, não é? Têm às vezes escadas grandes até lá chegar. Mau posicionamento dos aparelhos sanitários. Os acessos à sala de aula, muitos já são barrados por degraus ou escadarias. É bastante complicado. Os próprios professores sentem-se bastante incomodados até se habituarem a lidar com a pessoa, até perceberem que a pessoa não é um bichinho tão... Sentem-se incomodados? Sentem. Isso é extraordinário, mas porquê incomodados? Em que sentido, Lia? Em que é que sentiu isso? Inicialmente é o não saberem bem como falar com a pessoa, como lidar, não é? O que é que poderá magoar a pessoa, o que é que poderá não magoar. E depois, com o convívio, acabam por se perceber que não têm que ter cuidados especiais. É uma questão de lidar com a pessoa como ser humano. E os outros colegas? Estranham, mas depois reagem bastante bem. E, entretanto, a Lia cresceu, terminou o liceu, foi para a faculdade, licenciou-se em Arquitetura e, inclusivamente, tem participado muito nesta coisa de repensar as cidades, não é? Tem sido uma parte ativa. Porquê que a Lia escolheu tornar-se arquiteta? Havia outra hipótese. Mas quando escolheu o curso de Arquitetura, ou quando começou a frequentar o curso de Arquitetura, apercebeu-se aí que se calhar havia muita coisa que tinha que ser repensada ou pensada para as pessoas com... Desde o primeiro dia de aulas, aliás, a minha batalha nas aulas de projeto era: mas falta-te aí qualquer coisa, pois falta, só que se eu colocar determinadas coisas eu vou barrar a acessibilidade. Porquê? Porque as nossas faculdades não estão preparadas para a acessibilidade, não transmitem os conceitos de acessibilidade aos estudantes. E eu, como sentia dificuldades de acessibilidade, procurava-as intuitivamente, mas ainda não dominava. E tanto é que depois, no fim do curso, optei por estudar o tema da acessibilidade como tese final, porque sinto que há essa grande falha. E penso que é urgente as faculdades de arquitetura começarem a incluir estudos de acessibilidade e mobilidade para todos. Claro, parece-me lógico. Havia mais pessoas na sua situação com mobilidade diminuída? Não. É um pouco estranho porque, ao que parece, segundo os dados que eu vi, as pessoas que acabam por ingressar no ensino superior são muitas vezes as pessoas que não têm esse tipo de dificuldades. De alguma maneira acabam por se calhar desentusiasmar e ver tantos obstáculos, tantas dificuldades, mesmo nas infraestruturas dos edifícios, que se calhar desentusiasmam. Será verdade isto? Acho que os arquitetos geralmente encaram os problemas da acessibilidade como um barramento à criatividade. E eu penso que esse realmente se torna um barramento à criatividade no sentido em que eles não sabem como lidar. Se os conceitos da acessibilidade foram ser introduzidos desde o início da formação, já lhes seria mais fácil lidar com a situação e contornar e criar ótimas soluções arquitetónicas, incluindo os conceitos de acessibilidade. Claro. Ao fim e ao cabo, esses desafios é que mostram se a pessoa é verdadeiramente criativa ou não, não é? Porque é um desafio ter que repensar tudo. Exatamente. É lógico. Paula,
Esta coisa de termos que pensar as cidades e repensar as cidades, às vezes cidades antigas, como a Lisboa, como Porto, como outras cidades pelo país fora, nós temos um país que já tem muitos séculos de história, então com certeza que se põe o problema, como é que vamos modificar as coisas com muitas vezes meios diminuídos, recursos diminuídos ou não? Sim, claro, hoje desenhar as cidades é um fascínio, é óbvio, é um fascínio para quem gosta de trabalhar o desenho da cidade, mas é um desafio enormíssimo. A Lia focou já praticamente tudo que nós poderíamos pegar para esta conversa. Em primeiro lugar, as barreiras psicológicas. Se voltarmos à conversa da Lia, no início, são as barreiras psicológicas. Eu costumo dizer, eu desenho cidades, planeio cidades e vilas, mas a maior barreira que eu tenho é, obviamente, a barreira psicológica. Há imensas pessoas em Portugal, e vamos pensar no nosso contexto português, que não admitem sequer a possibilidade de uma pessoa com deficiência poder usufruir do espaço público e dos edifícios de forma livre e autónoma. É impressionante, mas muitas das vezes são as próprias famílias que rejeitam completamente a possibilidade do filho ou do neto usufruir do espaço de igual maneira, porque há uma vergonha, entre aspas, nesta própria questão da mobilidade, muito associada à nossa tradição portuguesa de que o deficiente, o incapacitado é um aleijadinho, é um coitadinho. É para ficar em casa. É para ficar em casa. E, portanto, quando eu costumo dizer, quando me dizem, os técnicos fizeram muito pouco ainda hoje, não é só essa a questão. Fizeram claramente muito pouco e podemos falar sobre esse assunto, mas a questão é que nós somos o resultado de uma cultura portuguesa que não permitiu que a pessoa com incapacidade saísse de casa. Por exemplo, não sei se devem estar conscientes do assunto, só neste momento é que as crianças com capacidade estão a ser alvo de integração nas escolas ditas normais. Há muita gente que está a contestar esta atitude. Olha, esta atitude é de facto uma atitude muito positiva. É logo a partir da possibilidade que elas têm de conviverem com os outros meninos, claro, que são ditos normais, iguais aos outros. E portanto é esta forma de atitude e de comportamento que nós temos que aplaudir, e será realmente a única maneira que nós temos no futuro muito rápido de conseguir eliminar este pensamento e esta barreira psicológica que impediu que Portugal nas últimas décadas pensasse a cidade como forma global, num ato de cidadania, num ato de inclusão social. De resto, o grande tema da Europa 2010, que é a Europa inclusiva. Portugal faz parte deste contexto europeu, estamos extremamente atrasados, temos que andar a uma velocidade muito rápida, precisamos de muitas lias, muitas lias que nos ajudem, quer do ponto de vista de estímulo pessoal, que é uma maravilha, claro, conhecer a Lia, esta menina graciosa que nós temos hoje e que me ajuda também no dia-a-dia a ajudar a planear as cidades, que por um lado tem este problema, que não deixa de ser, que não tem vergonha, está aqui sem complexos, mas que conseguiu ultrapassar esta barreira, primeiro mostrando com certeza à família e aos amigos que era uma pessoa igual às outras, que tinha muita capacidade, daí que conseguiu chegar a uma universidade e que com todo o esforço, mesmo ultrapassando as barreiras resultadas, como ela disse muito bem, dos arquitetos, em particular dos arquitetos estrela. Eu acabo de chegar de Bilbao, estamos a falar de uma cidade que tem, por exemplo, um grande museu tão famoso dos arquitetos que eu nem quero falar o nome, porque há outros também em Portugal muito importantes, mas que até muitas das vezes nós pensávamos que era completamente acessível e depois há pormenores que falham. Ali, quando for lá, vai ver o pormenor que falha naquele edifício, como a Casa de Música, etc. Já lá esteve? Já esteve. Pronto. E, portanto, assim, temos arquitetos estrela, como ela dizia muito bem, que não permitem sequer a integração da acessibilidade, porque dizem que é a negação total do impacto da estética, e isso tem que ser ultrapassado. Portanto, há diferentes escalas que nós temos que rapidamente ultrapassar. As escalas societais, ligadas a este problema cultural, as escalas dos técnicos, obviamente, que não permitem desenhar rapidamente uma cidade acessível, as escalas políticas, que com certeza falaremos a seguir. Também é com certeza um obstáculo, sim, claro que sim. Sim, porque os políticos são homens, não é? E ao fim e ao cabo, as pessoas, os seres humanos, todos eles são passíveis de terem essas falhas de entendimento. Mas são neste momento as maiores pedras preciosas neste